Bom dia, pessoal, ok? Predicado, certo? Vimos o sujeito, o conceito, tipos de sujeito, né? Simples, determinado simples, está na frase. Composto, dois ou mais, está na frase, determinado composto. Determinado oculto, elíptico, que não está presente em frase, mas pelo verbo dá para saber quem é o sujeito, né? Vocês revejam depois. Aí o sujeito indeterminado, que não se pode determinar ele porque ele não quer aparecer, ou porque você propositalmente coloca para que fique determinado, né? Como roubado, nunca der, falaram mal de você. E aquelas 3 ou 4 regras lá da oração sem sujeito, certo? Que só como consta ali na frase, na oração, o predicado, com verbo e aquilo que se diz sobre o sujeito, que é o predicado, é aquilo que se fala sobre o sujeito, ele estando numa frase ou não ali presente, né? É aquilo que é falado ou dito a respeito de algum sujeito, sendo um daqueles tipos que nós vimos no vídeo anterior, no vídeo passado. Então, o predicado, pois são os 3 tipos, aí vai entrar alguns detalhes, como o verbo, como sempre entra, né? O verbo faz parte da oração, não é isso? Por isso, nosso primeiro conteúdo é frase, oração e período. Toda frase que tiver um verbo é uma oração. Se tiver 2 ou mais verbos, 2 ou mais orações na mesma frase. Período simples, só tem um verbo e uma oração. Período composto, tem 2 ou mais verbos, 2 ou mais orações. Certo? Só para fazer uma síntese rápida. E o predicado vai complementar essa questão que tem que ser aprendida e treinada antes, né? Para você ficar esperto. O predicado é o único termo indispensável na oração. Na oração tem que ter o predicado. Até porque o verbo está lá também. Né? O verbo indicação, movimento, estado, mudança de estado, fenômeno, não é isso? Então ele é indispensável, já que o sujeito, como a gente viu e reviu agora, não só pode ser indeterminado o sujeito, né? Que aparece, no caso aparece só o predicado mesmo, como até mesmo ele não existe, ele pode não existir, que é a oração sem sujeito. Né? O haver no lugar de existir, que pode ser substituído por existir, fenômeno da natureza, o fazer, o estar e o ser, esses verbos indicando o tempo, certo? Isso aí é oração sem sujeito. Vocês revejam também essa questão. Aqui é o predicado, que a gente vai fechar com o conteúdo, né? Temos essenciais da oração. O predicado pode ser verbal, tá bom? A gente vai ver quando é que ele é verbal, nominal ou verbo nominal, que consta os dois, verbal e nominal ao mesmo tempo, tá bom? Quando é que o predicado daquela oração, daquela frase, ela é verbal? Quando ele há o verbo, se eu coloquei de uma maneira mais simples do que tem em gramáticas, tá bom? O núcleo é aquele verbo intransitivo. O núcleo que eu digo é o núcleo do predicado. O verbo, ele é o mais importante ali, que vai determinar quando o predicado é verbal, tá? É quando esse verbo é intransitivo, tá bom? Ou ele é transitivo, que existem 2 tipos. Esse aqui é transitivo, direto ou indireto. A gente vai ver umas dicas para saber quando é que ele é transitivo ali e quando ele é intransitivo. Só para antecipar, verbo intransitivo é quando ele tem sentido completo até chegar nele, mesmo que a frase continue. A criança chorou muito. Se vai até o verbo chorar nessa frase, ele é intransitivo. Ninguém vai perguntar o que ou de que, né? Se não tiver essas perguntas no verbo, ele é intransitivo. A criança chorou, bastava ter essa frase, a criança chorou. Verbo intransitivo, ele não precisa, não exige um complemento. Mesmo que apareça na frase uma continuação, aquilo ali é um adjunto adverbial. A criança chorou muito. Chorou, verbo intransitivo, não precisava ter esse muito. A pessoa quis reforçar que não foi pouco, nem bastante. Esse muito é adjunto adverbial de intensidade, tá bom? Não é o objeto. Então, até esse verbo chorou, a criança chorou, verbo intransitivo. Já o transitivo não, ele pede um complemento, o que ou de que. A gente vai ver por frases daqui a pouquinho. E, detalhe, ele ser verbal, é quando ele é intransitivo, que não precisa de complemento a partir daquele verbo, ou quando o verbo precisa de um complemento, até porque ele está lá na frase, né, no objeto, ou vem dessas 2 formas, ou e também quando não há, é a dica mais importante, ele é verbal quando não há predicativo do sujeito na frase. O predicativo do sujeito é uma qualidade ou característica na frase, do sujeito e do objeto. Se não tiver a qualidade ou característica do sujeito naquela frase, é predicado verbal. Pronto, essa é a dica melhor para não confundir com o nominal que a gente vai ver daqui a pouco. Aí aqui nós vemos o verbal, para ficar mais bem explícito, né? Estou fazendo de uma maneira sucinta, o assunto praticamente está sendo encerrado com isso, tá? É sujeito e predicado na prova, tá bom? Está aqui o sujeito, as crianças. Tudo bem. A questão não está pedindo aí. Que tipo de sujeito é? Se pedisse. Sujeito simples, só tem um núcleo, ó.
Não vamos dizer que é composto porque as crianças, é mais de uma criança, não. Seria composto se for sujeito as crianças e os meninos, as crianças e os adultos, aí seria sujeito composto. Aqui só tem um, crianças, sujeito simples. Mas como a gente está vendo predicado e é verbal, como exemplo, vamos ver aqui. As crianças brincam, você localiza logo o sujeito da frase. De repente na prova eu posso sublinhar o verbo, mas tem questão que eu não vou sublinhar, você tem que identificar o verbo. É aquele que indica ação, movimento, estado. As crianças brincam, e pode ser conjugado, né? Ó, elas brincam, verbo. Precisava ter o bastante? É necessário isso aqui? Não. Se eu tirasse o bastante a frase, tem sentido? As crianças brincam? Tem, toda criança brinca, não é a criança que não brinca, né? Então, verbo intransitivo, que não precisaria de complemento. As crianças brincam, ponto. Essa frase tem sentido completo. Beleza? Esse bastante aqui, em casos posteriores, né, se a gente for ver esse assunto, identificando ele, é um adjunto adverbial, porque ele fica ao lado do advérbio, adjunto. Elemento que fica ao lado do verbo, adverbial. Quer dizer, eu estou usando uma intensidade, podia ser muito, pouco, as crianças, né, brincam bastante, pouco, muito. Então, ó, até o verbo, né, verbo intransitivo, não precisa de complemento, eu não faço nenhuma pergunta para ele. Brincam o quê? Né? Se fosse de quê? Aí, caso tivesse um de, já seria indireto, que a gente vai ver já já. Mas, por enquanto, verbo intransitivo, as crianças brincam. Tem sentido completo até o verbo intransitivo. Pronto, predicado verbal. E esse bastante aqui não é qualidade das crianças, não tem uma qualidade, um predicativo do sujeito. Então, é um predicado verbal mesmo, de qualquer maneira. Quando é que ele vai ser agora? Da outra forma, sem ser verbo transitivo. É quando ele é transitivo direto ou transitivo indireto. Os pombos mexiam. Tem sentido completo até mexiam? Não. Os pombos mexiam em quê? Não é isso? Ou não mexiam o quê? Por que eles mexiam, esses pombos? Ele precisa de um complemento desse verbo e ele está bem aqui, a continuação dele. A pergunta para você saber se é verbo transitivo direto, geralmente é esse aqui, ó, o quê? As crianças mexiam, aliás, os pombos mexiam o quê? Verbo transitivo, porque necessita de um complemento desse verbo, a frase não pode ir até aí, como foi lá em cima, né? Precisa de um complemento, ele não é intransitivo, ele é transitivo, ele necessita de um complemento, dizendo o que é que esses pombos mexiam. Então, ó, ele é direto com a pergunta o quê? Verbo transitivo direto, os pombos mexiam o quê? A terra solta. A terra solta é um objeto direto desse verbo. Aquele que complementa o sentido desse verbo, que é transitivo, que exige o complemento dele. Sendo a pergunta o quê? Sem a preposição, verbo transitivo direto e o que tem depois dizendo o que é que mexiam, objeto direto. Predicado verbal. Não tem qualidade do sujeito pontos aí na frase, então é predicado verbal. Aqui o outro, sujeito eu, sujeito simples. O verbo fui, eu fui. Sim, foi. Aonde? Para onde? Né? Se existe uma preposição, até porque tem bem aqui, ele é indireto, ó, exige uma preposição. Eu fui. De quê? De carro. Verbo transitivo, porque necessita de um complemento, e ele é indireto, né? Porque tem uma preposição. Se surgiu uma preposição depois do verbo transitivo indireto com a preposição. Preposições, ó, são a, de, para, com, por, em, sobre. Tudo isso é preposição, tá? Eu fui de carro, então o verbo transitivo, que precisa de complemento indireto com a preposição objeto indireto, que é o quê? De carro. Esse outro é que é adjunto adverbial também, tá? Indicando tempo no caso, né? Mas não vem esse assunto identificar isso não. Não tem qualidade do sujeito aí, do eu, não tem. Então não tem predicativo do sujeito. Se não tem predicado verbal. Não tem qualidade do sujeito, predicado verbal, tá bom? Maria, outra frase. Apresentou, aqui vai ter, ó, os dois. Maria apresentou. Apresentou. Tem sentido completo até aqui? Então ele não é verbo intransitivo, né? Só se fosse Maria chorou, Maria morreu, aí seria verbo intransitivo, não precisaria de complemento. Ele é verbo transitivo, porque precisa de um complemento. Apresentou quem? Apresentou o quê? Então, ó, se tem essa pergunta, apresentou quem? Apresentou o quê? Aqui. Quem ou o quê? Verbo transitivo direto. E apresentou quem? Está aqui o objeto. Quem foi que ela apresentou? Fernando. Objeto na frase. Fernando é um objeto direto. Certo? Já tem essas perguntas. A frase acabou?
apresentou? Não, ela apresentou Fernando. A quem? Apareceu uma preposição aqui, ó. Apareceu a preposição objeto indireto, por causa dessa preposição aqui. Então, nesse caso, são os dois. Verbo transitivo, que precisa de complemento, aí ele tem objeto direto. O que? Quem? Fernando, objeto direto. A quem? Ó, então a preposição. A Soares, objeto indireto. Ele é verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Tem esse tipo de estrutura, predicado verbal. Existe a qualidade aqui da Maria na frase, ou do Fernando? Não tem. Então, se não tem predicativo do sujeito, que é uma qualidade, todas essas frases são predicados verbais. Beleza? Predicado nominal é quando há um verbo de ligação. Quando é que eu vou saber que é um verbo de ligação? Entre o sujeito da frase e o predicativo dele. Ó. Ter um verbo de ligação é porque tem um predicativo do sujeito. Repetindo novamente, o que é predicativo do sujeito? É aquilo que é dito sobre o sujeito e o objeto, é uma qualidade, uma característica. Vamos ver pela frase. Os pombos. Está aqui, se pedisse a questão, né? Sujeito simples, só tem um. Se mexiam, o verbo. Ele é intransitivo, transitivo. Olha a frase toda. Alegres. Pronto. Apareceu a qualidade do sujeito. Quem é que é alegre aqui? Os pombos. Então, a estrutura, sujeito pombos, verbo de ligação com a qualidade do sujeito, que se chama predicativo do sujeito. Isso aqui é predicado nominal. É quando tem sujeito, uma qualidade do sujeito da frase e o verbo de ligação conectando os dois. Predicado nominal, que não tem nada a ver com o verbal. O verbal não tem qualidade do sujeito nem do objeto. E o predicado nominal já tem, geralmente no final da frase, mas pode vir antes também. A gente vai ver já. São as pegadinhas das questões, né, de concurso, eles botam invertido. A frase é ordem inversa, para não ficar tão fácil assim, né? Sujeito simples, nossas flores. Lê a frase toda. Nossas flores são mais bonitas. Bonita é uma qualidade ou característica de quem? Do sujeito. Então, ó, tem o predicativo do sujeito, que é uma qualidade, o verbo de ligação conectando os dois, predicado nominal. Muito simples para não trocar, né? Tem tudo a ver com o predicativo do sujeito, a qualidade. Se não tiver, predicado verbal. Se tiver uma qualidade ou característica do sujeito, predicado nominal. Tem no predicativo do sujeito. E aqui eu botei em ordem inversa. Feio é daquele cara que já tem um predicativo do sujeito, uma qualidade ou característica dada para alguém. No caso, aquele cara é o sujeito, está aqui o verbo de ligação e o predicativo que iniciou a frase. Tá bom? Quem é que era feio, aquele cara? Tem qualidade ou característica, que é o predicativo do sujeito, predicado nominal. Bacana. Prestar atenção quando pode vir os dois. Tudo tem a ver com o verbo. Você olha com cuidado. Predicado verbo nominal. Isso, e vem os dois. Ocorre quando o verbo, ele tem duas funções, né? Você vai olhar a frase toda. E a oração. Tá aqui, ó. Ele está como intransitivo, tá? Que vai envolver o verbal, lógico, né? Intransitivo ou transitivo. O verbal não tem os dois. E também não vai ser só intransitivo ou transitivo, que seria só o predicado verbal. Ele vai ter na mesma frase o predicativo do sujeito ou do objeto. Sendo intransitivo ou transitivo e ter a qualidade, é predicado verbo nominal, quer dizer, é verbal e nominal ao mesmo tempo. Aí, ó, às vezes a frase bem curtinha, tá aqui. O homem, sujeito, parou. Se a frase fosse até aqui, ele seria predicado verbal. Parou, não tem qualidade de sujeito aqui nessa frase. E o parou é verbo intransitivo, não precisa de complemento. Olha, eu parei. Ponto. Tem sentido a frase? Então, verbo intransitivo, predicado verbal. Só que a frase tem um atento. Vem aqui. Quem é que é atento? O homem. Ele não só parou, indicando que é predicado verbal, mas ele estava atento. É como se fosse o homem parou e estava atento. Tendo um verbo transitivo ou transitivo e a qualidade ao mesmo tempo, é o predicado verbo nominal. Tem os dois na mesma frase. Tudo bem? Outro, que é um objeto. Sujeito Paulo, achou. Achou o quê? Verbo transitivo direto, que é a perguntinha o quê, né, que eu já coloquei anteriormente. Verbo transitivo direto, porque o raciocínio é objeto direto, mas a frase não acabou. Tem aqui exato. Nesse caso aqui, ó, quem é que é exato? Raciocínio. Exato não é o Paulo, não, é o raciocínio. Paulo achou o raciocínio exato. Tem o predicativo do objeto. Se tiver predicativo tanto do sujeito como do objeto, é predicado nominal. Mas como aqui eu tenho o verbo transitivo, também tem os dois.
Ele é verbo transitivo direto, com objeto direto, o que, né, fazendo a pergunta, e exato é predicativo do objeto. Bem aqui já é predicativo do sujeito, predicado nominal e verbal ao mesmo tempo. Aqui predicativo do objeto, predicado nominal, porque tem a qualidade, e ao mesmo tempo é verbal. Tem os dois juntos. Revejam outros exemplos que vocês puderem em livros ou na internet, para acertar e identificar na prova com todo cuidado. Um abraço.